Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a honra que nos dá de poder adentrar em seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, pare um instante e compartilhe este link no grupo de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã. Hoje estamos encerrando mais um trimestre para a glória de Deus e com certeza, assim como o Senhor nos ensinou, assim como o Senhor ministrou a sua palavra durante todo esse trimestre, hoje Ele nos ensinará mais uma vez as suas verdades. Queremos enviar uma saudação aqui a todos os nossos irmãos da terceira idade, sim, os nossos irmãos que estão sempre ligadinhos conosco, todos os domingos pela manhã. Deus continue abençoando a você, meu irmão, minha irmã, e receba aí como todos os domingos, abra seus braços para receber um abraço de Jesus, um abraço do nosso pastor, da irmã Judite. Olha que coisa boa, recebe esse abraço aí. Eita, que abraço maravilhoso. Deus continue abençoando você, meu irmão, você, minha irmã, que a bênção de Deus continue estendida sobre a sua vida. Hoje estamos na última lição de nosso trimestre, que já está deixando saudade, mas vamos orar neste momento. Vamos pedir ao Senhor a sua graça sobre a nossa escola dominical, que seja uma bênção e que ao término desta escola possamos ter crescido um pouco mais. Então vamos orar, que tudo começa melhor quando começa com uma oração. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por este momento especial que nos concede estarmos aqui em tua presença, por este privilégio que nos dá, Senhor, de poder mais um dia acordar para contemplarmos a tua criação e utilizarmos a nossa vida para louvor e glória de teu nome. Queremos pedir uma bênção em favor de todos os teus filhos que estão nos acompanhando neste momento, Senhor, que o teu Santo Espírito esteja administrando a tua graça sobre a vida de cada um. Aos irmãos que são enfermos, Senhor, administra nesse instante, Senhor, saúde ao seu corpo físico, à sua mente, ao seu coração, e que a tua boa mão de Deus continue estendida, Senhor, sobre cada um. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, evangelista Sonivaldo e a todos que compõem, Senhor, a Rede Brasil de Comunicação. Que tu continue estendendo as tuas mãos, Senhor, ajudando e abençoando, ó Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com nossos cânticos congregacionais. Sim, aproveitar o momento de adorar a Deus. Se você não tem uma harpa aí próxima de você, não tem problema. Nós estaremos dispondo o texto em tela a fim de que você nos acompanhe e possamos juntos, como um grande e lindo coral, adorar ao Senhor nesta manhã. Vamos convidar o presbítero Jailson Aguiar. Ele irá aqui entoar os cânticos congregacionais e não fique com a boca fechada. Adore ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. A paz do Senhor Jesus, que alegria, que vitória estarmos aqui reunidos para adorar ao Senhor. Queremos agradecer a oportunidade ao escalado desta manhã e também ao nosso querido pastor presidente. Vamos adorar o Senhor com muita alegria. Hino de número 322 da nossa harpa cristã. A letra do hino estará passando aí na sua tela. Se você estiver nos escutando pelo rádio, abra a sua harpa também. As Santas Escrituras. Glória a Deus. São as Santas Escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz.
para nos dar eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, de uma lança transpassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com os cravos sobre a cruz. Tudo isto me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história de Jesus. Salvação estou fruindo deste conto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Aleluia, glória a Deus. Este é o poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Hino de número 456 é o próximo hino sugerido na nossa lição. Se você está chegando agora, você está na escola dominical, vamos louvar ao Senhor com muita alegria. A fonte transbordante. Este hino é um testemunho, né? Oh, que fonte transbordante. Aleluia, glória a Deus. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar. É de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida e cansado estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou. Onde abundou o pecado, graça superabundou. Aleluia! Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado para Deus me consagrou. Quando ao
florescer meu dia. Com Jesus irei pro céu, eu exaltarei para sempre, pois salvou um perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado para Deus me consagrou. Aleluia. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a última lição do nosso trimestre, que tem como título Perseverando na Fé em Cristo. O nosso texto áureo está em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, que diz: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. A verdade prática nos diz que a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro é: diante das heresias é preciso perseverança. O segundo, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. E o terceiro tópico, tendo as Escrituras como o fundamento. A leitura bíblica em classe da lição de hoje está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 10 ao 17. Se você não tem uma Bíblia, nenhuma revista da escola aí próxima de você, não tem problema. Nós colocaremos o texto em tela para que você nos acompanhe neste momento. Está aí o texto na tela, leitura bíblica em classe. Então nos acompanhe nesse momento, nesta leitura. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 nos diz: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento orar ao Senhor, agradecendo a leitura de sua palavra. Vamos pedir ao Senhor que nesse dia esteja falando aos nossos corações. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, pela leitura de tua palavra, Senhor. E queremos pedir o teu favor neste dia, que tu estejas falando aos nossos corações através da ministração de tua palavra. Continua estendendo as tuas mãos sobre cada um de nós, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nesse momento nós vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Ele uma bênção sobre os dizimistas e ofertantes, que é o momento de adorarmos na beleza de sua santidade. Adoramos a Deus não apenas com o nosso louvor, não apenas com o nosso cântico, mas também com as nossas contribuições. Vamos, nesse instante, convidar o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, que irá aqui proceder com uma oração pelos dizimistas e ofertantes.
Querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de nesse domingo de manhã estarmos aqui na casa de Deus para participar dessa escola bíblica dominical. E você sabe, a escola bíblica dominical é um culto e nós já louvamos a Deus através dos hinos. Daqui a pouquinho nós iremos estudar a palavra do Senhor e Deus falará aos nossos corações. Mas também no culto nós temos um momento especial, que é o momento da oferta. Dízimos e ofertas e votos deve ser encarado, entendido como sendo um ato de adoração a Deus, como sendo também um ato voluntário, um ato de agradecimento ao Senhor. Faça isso, que com certeza, e faça dessa maneira, que Deus pode muito abençoar a sua vida. Vamos ler um texto bíblico que fala um pouco sobre essas características daquele que é dizimista, daquele que dá a sua oferta, daquele que quer pagar o seu voto. Lá no livro de Gênesis, capítulo 28, do versículo 18 até o versículo de número 22. Mas para a gente ganhar tempo, vamos ler o versículo 21 e 22, que diz assim: E eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Versículo 22 diz o seguinte: E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então é bíblico, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, dízimos e ofertas e pagamento de votos. É bíblico, é um princípio das Escrituras Sagradas. Então faça isso, meu querido, mas faça como um ato voluntário. Faça como um ato de adoração a Deus, de acordo com aquilo que o seu coração pretende dar. E, meu amado irmão, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro país, em outro estado, naquele irmão que não tem, muitas vezes, a possibilidade de estar frequentemente no culto, mas quer adorar a Deus também através de seus dízimos e de suas ofertas. Então a igreja, pensando em você, vem disponibilizando esse canal que agora aparece aí na tela. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e você será redirecionado justamente a uma das contas da igreja, a Caixa Econômica Bradesco e o Banco do Brasil. Todo depósito deve ser feito em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Você está vendo aqui ao meu lado as contas e você está vendo também o Pix, que o Pix nada mais é do que o CNPJ da igreja. Está na tela, mas eu vou ler para você. 10.632.404, 1000 ao contrário, o dígito de número 51. Esse é o CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Querido irmão, vamos fazer o seguinte nesse momento, vamos fazer uma oração de agradecimento. Eu quero convidá-lo para nós orarmos ao Senhor, fazer uma oração de agradecimento, de agradecer pela vida, de agradecer pelo pão que chega em nossas mesas, de agradecer pelo emprego que nós temos. E também nessa oração vamos incluir as pessoas desempregadas. Tem tantos que nesse momento estão querendo uma porta de emprego. Deixa eu te dizer algo da parte de Deus. O Senhor Jesus, Ele pode sim abrir uma porta de emprego para você. Vamos orar ao Senhor? Faça a sua parte que Deus vai fazer a dele. Vamos orar nesse momento. Pai eterno, Cristo amado, Deus maravilhoso, Senhor da glória, Senhor eterno, queremos te agradecer, queremos te louvar pelo pão que chega em nossas mesas, queremos te exaltar pelo emprego que tu tens nos concedido, pelas bênçãos que tu tens dado, pelas portas que tu vem abrindo para os teus filhos. Recebe nossa gratidão através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Senhor meu Deus, usa de misericórdia com esse teu filho que está desempregado, que está querendo um emprego de carteira assinada. Abençoa ele, ajuda, usa de misericórdia, abre as portas, faz um milagre. Assim nós cremos, nós te pedimos, porque sabemos que tu podes fazer tudo e todas as coisas. Recebe a nossa gratidão no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você fica conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e nós vamos ouvir agora mais um hino. E o pastor Nadi Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com mais um hino e você continua adorando ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Hino de número 505, as palavras de Jesus. Vamos expressar o nosso amor
e o nosso anelo pela palavra do Senhor. Anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador. Seus ditos banquete são banquetes de amor. Qual o maná celestial vigor me dão também, me trazem sempre instrução do Mestre de Belém. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus, só as palavras de Jesus infundem-me valor, afastam do meu coração os males e a dor. A mansidão do Salvador me fazem conhecer o gozo divinal do céu, me trazem ao meu ser. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus, em todo tempo meu Jesus palavras me dirá. Nas provas elas são meu bem, sua voz me alentará. Minha alma nelas tem a paz, quem pode me turbar? Jesus me dá real festim, me chama pra cear. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus, lugar não há nem haverá no mundo de horror em que o perdido tenha paz, a não ser no Senhor. Pois as palavras que nos diz são fontes de poder para todo pobre pecador que humilhado crer. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, esta semana nós estamos concluindo o nosso trimestre maravilhoso, cujo tema geral que estudamos foi Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E a lição de hoje é uma lição que está dentro da chamada doutrina da Bíblia, ou bibliologia, ou introdução bíblica, como queira chamar, doutrina da Bíblia, bibliologia ou introdução bíblica, são as três terminologias que são usadas para descrever esta doutrina que trata sobre a inspiração das Escrituras, a canonicidade das Escrituras e a transmissão de texto. E nesta lição de hoje, nós estamos concluindo, como não poderia deixar de ser, falando sobre a importância da Bíblia Sagrada na nossa formação.
Observe que o nosso textuário, ou melhor dizendo, a verdade prática de nossa lição nos diz o seguinte: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Então, já pela própria verdade prática, você já descobre o que nós estudaremos hoje, que é mostrar como a Bíblia, sendo suficiente palavra de Deus, ela é autossuficiente. A Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. É o manual de Deus para a humanidade. Alguém chegou até a chamar a Bíblia de o manual do fabricante, né? Porque Deus é o nosso Criador e a sua palavra está revelada na Escritura, e é objetivamente a partir dessa Escritura que nós seremos julgados, nós seremos crivados. É por isso que a verdade prática nos diz que ela é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir nossa conduta diante do Criador. A introdução de nossa lição, ela nos diz o seguinte, queria colocar em tela, por favor. As religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a Palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de fidelidade. Mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade ou até mais que as Escrituras. Observe que durante esse trimestre nós estivemos estudando muitos grupos heterodoxos, grupos que defendiam doutrinas ou defendem doutrinas inadequadas, e percebemos que ao longo desse trimestre, alguns destes grupos heterodoxos têm fonte de autoridade ou têm seu livro sagrado, e alguns deles, como o pastor Ezequias bem descreve aqui, acham que o seu livro tem até mais autoridade que a própria Escritura. Nesta lição nós vamos aprender ou vamos relembrar de que só a Bíblia é a palavra de Deus. Existem bons livros que você pode ler, existem livros que são capazes de lhes dar instrução nas mais diversas áreas do conhecimento. Entretanto, para a salvação em Cristo Jesus, só a Bíblia Sagrada, porque só ela Deus reconhece como a sua palavra. Então vamos agora para o primeiro tópico de nossa lição. O tópico de nossa lição que tem como título: Diante das heresias é preciso perseverança. E no subtópico 1 tem como título os falsos mestres. O pastor Ezequias nos diz o seguinte: as duas epístolas a Timóteo, classificadas com justiça como epístolas pastorais, juntamente com a epístola a Tito, destacam-se também pelo seu caráter apologético. São refutações às heresias contra as fábulas ou às genealogias intermináveis. E a expressão falsamente chamada ciência, 1 Timóteo 6 e 20. Sem dúvida, é um combate ao pensamento gnóstico que começou a surgir ao ápice do século II. Irineu de Leão, 135 a 204, combateu tal sistema em sua obra Contra as Heresias. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos de sua geração: os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas, também da sua época, os falsos doutores da lei, 1 Timóteo 1,7, da circuncisão, Tito 1,10, e as fábulas judaicas, Tito 1,14. Então, veja que o pastor Ezequias ele dá o contexto do Novo Testamento e, sobretudo, por que o apóstolo Paulo escreveu as chamadas epístolas pastorais. É claro que as epístolas pastorais elas tinham como objeto ou como objetivo
não só instruir Timóteo sobre as questões pessoais, éticas, como também a Tito, não só para fortalecer a igreja, mas sobretudo para combater os hereges. E o texto aqui da introdução deixa claro que o apóstolo Paulo alerta tanto a Timóteo como a Tito contra estes falsos mestres que iriam se introduzir na igreja. E esses falsos mestres, eles são de duas naturezas, como já foi descrito aqui no primeiro tópico de nossa lição e primeiro subtópico. Quais são as duas naturezas? Primeiro, a natureza gnóstica, os gnósticos que já estudamos nesse trimestre, que eram aqueles que acreditavam que Jesus era divino, mas Jesus não possuía corpo físico, e em decorrência disso, eles falavam de um conhecimento espiritual superior e se achavam até superiores aos apóstolos. E por outro lado, nós temos aí a vertente herética judaica, que são os judaizantes, que estavam defendendo que aquele que quisesse abraçar a fé, o gentio que quisesse abraçar a fé, ele poderia vir, entretanto, teria que se circuncidar, teria que se submeter à lei mosaica para obter a salvação. E aí o apóstolo Paulo combateu esta heresia judaica, tanto no livro de Gálatas, no livro de Romanos, aos Colossenses também Paulo combate, e aqui nas chamadas epístolas pastorais, que são compostas de 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Então é importante, professor, importante meu irmão, minha irmã, que você está nos acompanhando neste momento, mostrar que um dos objetivos das epístolas pastorais era instruir tanto Timóteo quanto Tito contra as heresias que estavam tentando adentrar no seio da igreja e quebrar a unidade da igreja. E aí, quando falamos em unidade, se lembra na primeira lição do nosso trimestre, as heresias que procuram quebrar a unidade da igreja, porque esse é o objetivo maior das heresias, é quebrar a unidade, é dividir, é dar pensamentos diferentes para que esta unidade ela possa ser quebrada, ela seja quebrada. Mas o apóstolo Paulo escreve as duas epístolas para dizer a Timóteo e a Tito, olha, segure aí a rédea, ensine a palavra, não permita que estas falsas doutrinas se introduzam na igreja, porque precisamos dar o alimento substancioso, precisamos pregar a sã doutrina, ensinar a sã doutrina, gerar novos crentes, gerar Cristo no interior dos crentes, dos novos convertidos, para que eles possam alcançar a estatura de varão perfeito. Vamos agora para o próximo subtópico de nossa lição, subtópico 2, a experiência apostólica, versículos 10 e 11, diz o seguinte: o apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis. Versículo 10. E que versículo 10 é esse? Quando ele diz, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. E aí o apóstolo continua. As perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária juntamente com Barnabé. Atos 13, 8 ao 12 e versículo 50. E também Atos 14, 5 ao 7, versículo 19. É verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em Listra, na sua segunda viagem missionária, Atos 16, 1 a 3. Isso acontece depois dessas perseguições e Timóteo, nesta época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunha ocular de algumas dessas perseguições, pois vivia na região e sua mãe era crente, sem dúvida, membro da igreja. Então, observe, o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, eu queria abrir aqui para ler com vocês. Se você não tiver uma Bíblia, não tem problema, você anota e depois você confere no texto. Veja o que é que o texto nos diz, Atos 16, 1 e 2. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele.
O que nos chama a atenção nesse texto é que Listra e Icônio são duas cidades distantes, são regiões distantes. Mas observe, o testemunho de Timóteo era tão poderoso que até os irmãos distantes conheciam o testemunho dele. Que coisa maravilhosa, que testemunho. E aí Paulo viu naquele jovem uma grande chamada. Paulo viu naquele jovem um grande obreiro, um homem que Deus estava colocando em suas mãos para formar como obreiro, porque nós sabemos que como crentes, Paulo até elogia, e vamos comentar daqui a pouco, elogia a educação que a sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice deram àquele jovem adolescente que era crente, tão crente, que até os irmãos de outras regiões conheciam o bom testemunho dele. Então vamos agora para o próximo subtópico 3, entendendo o querer. E que querer é esse? É o que Paulo fala no versículo 12. Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, o pastor Ezequias diz, entendendo o querer. O verbo querer, em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, é mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração, é uma vida com propósito. Sofrer por causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro 4,14. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Observe, o pastor Ezequias primeiro desenha, neste primeiro tópico, o desafio de Paulo, ali, que era combater as heresias. Segundo, ele apresenta a experiência apostólica ter separado aquele jovem para cooperador no trabalho. No terceiro subtópico, ele apresenta as perseguições que o apóstolo Paulo sofreu e todos nós sofreremos naturalmente, se somos genuinamente cristãos, nós sofreremos perseguições. E aí, quando nós falamos de perseguições, é porque naturalmente, como o mundo jaz no maligno, naturalmente o mundo nos odiará. Isso foi o que foi dito pelo próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 17. Jesus diz, em sua oração sacerdotal pelos discípulos, diz, Pai, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. Só pelo fato de sermos nascidos de novo, termos recebido de bom grado a palavra de Deus, termos recebido a Cristo como único e suficiente Salvador, isso já é suficiente para que o mundo nos odeie. E o próprio Senhor Jesus, lá em João 3, vai dizer o porquê disso. Ele vai dizer, olha, o mundo vive nas trevas e ele não vem à luz para que as suas obras não sejam manifestas. Se o Senhor Jesus foi perseguido, nós seremos perseguidos. Se o Senhor Jesus foi odiado, nós seremos odiados. E o apóstolo Paulo deixa claro que aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguição. Então, querido irmão, não sei se você em algum momento está sendo perseguido ou no seu trabalho, ou na sua escola, na sua faculdade, em sua rua, não importa. Se a perseguição é fruto exclusivo do seu testemunho vivo de fé, então a Bíblia diz que você é bem-aventurado, que sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Mas há pessoas que são perseguidas não por demonstração legítima de sua fé. Elas são perseguidas porque procuram problemas, se metem em questões alheias ou criam problemas com a sociedade. Então, para esse tipo de pessoa que sofre a perseguição como fruto de um comportamento inadequado, não há nenhuma glória nisso. O apóstolo Pedro diz, olha, se vocês padecem perseguição
vocês são bem-aventurados, mas coloque na mente de vocês, que se vocês sofrem perseguição, porque vocês quebraram um princípio da lei, porque vocês não foram obedientes, porque vocês desobedeceram a palavra, não há nenhuma glória nisso, porque vocês estão sofrendo apenas as consequências dos atos de vocês. Mas se vocês sofrem injustamente, por conta da demonstração da vossa fé, do testemunho em Cristo Jesus, porque você apresenta Cristo como seu único e suficiente Salvador de sua vida na sociedade, e por isso você sofre perseguição, esta palavra repousa sobre você, o Espírito da glória de Deus, como disse Pedro no capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. Vamos caminhar agora para o finalzinho do nosso primeiro tópico, vamos para o quarto subtópico de nossa lição, que diz o seguinte: características dos enganadores, versículo 13. E o que versículo 13 é esse que o professor pastor Ezequias fala? É o versículo 13 da nossa leitura, que diz assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Então o pastor Ezequias ele diz o seguinte: o termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores é goés, uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento e nenhuma na Septuaginta, usado na antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Então essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. Isso indica que o apóstolo está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentiras, a falsos mestres, e nada diferem dos falsos doutores. Nenhum deles teve futuro promissor. Eu queria neste momento ler com vocês o texto que está citado aqui, 2 Pedro, capítulo 2, onde o apóstolo Pedro, ele descreve com mais minúcias sobre as características desses falsos mestres. Veja aqui Paulo, no capítulo 2 Timóteo 3 e 13, que faz parte da leitura bíblica desta semana, ele diz que são homens, vejam as características que Paulo descreve, 2 Timóteo 3 e 13. Mas os homens maus, eles são maus, então são do bem, eles são maus. Não só maus, mas eles são enganadores. Olha aí a descrição, eles são maus, são enganadores, e Paulo diz, eles irão de mal para pior. Ou seja, há uma progressão nessa degressão moral e espiritual destes homens. Ou seja, aqui não está falando de uma pessoa que se desviou. Aqui está falando de um apóstata, um falso mestre que a cada dia ele vai se aprimorando no seu erro. Veja, Paulo diz assim, ele vai de mal a pior, ele vai progredindo não para melhor, ele vai progredindo ou regredindo, como queira estabelecer a escala, para pior, ele vai de um ponto a outro pior. E ele diz o seguinte, enganando e sendo enganados. Paulo diz, a mesma espada, o mesmo argumento, o mesmo artifício, a mesma metodologia que eles usam para enganar, é a mesma metodologia que outros usam para enganá-los. Ou seja, eles são frutos, ou eles serão objetos e vítimas do próprio ensino enganador. E aí, vamos agora para 2 Pedro, capítulo 2, versículos do 1 ao 3, onde Pedro ele vai descrever algumas características, ou melhor dizendo, vai acrescentar algumas características destes falsos mestres, que Paulo aqui apenas descreveu como mau, como homens maus, como homens enganadores,
indo, melhor dizendo, de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas veja o que é que Pedro diz sobre estes homens. 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 em diante, diz assim: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, assim também haverá falsos mestres entre vocês. Veja, Pedro está dizendo que assim como houve falsos profetas no meio do povo, está falando do povo de Israel, assim também haverá no nosso meio falsos mestres. E agora Pedro vai descrever as características desse falso mestre. Ele diz o seguinte: eles introduzirão heresias destruidoras. Ou seja, qual é o produto desses falsos mestres? Heresias, e não apenas heresias, heresias destruidoras. Aí ele descreve: chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou. Ou seja, Pedro está dizendo que eles são apóstatas. Eram do meio da igreja, eram homens do seio da igreja que comungaram, que compartilharam, que estiveram fazendo presença no meio do povo de Deus, mas que agora viraram a cabeça, apostataram a fé, e não só apostataram, porque existem duas coisas diferentes. Tem aquele que apostata a fé e aquele que se desvia da fé. Nem todo que se desvia da fé é apóstata. É apóstata. O apóstata já é um grau mais profundo e abrangente de desvio, porque é um desvio deliberado. Aquele que se desvia, ele pode se desviar por uma fraqueza. Ele era crente e de repente caiu por conta do vício das drogas, por conta do vício da prostituição, mas ele reconhece seu estado de pecado. Ele muitas vezes, os irmãos podem somar comigo no que eu vou dizer, muitas vezes você encontra uma pessoa não evangélica que já foi cristão, já esteve conosco, e ele diz assim: olha, eu não tenho força para voltar, mas irmão, irmã, continue orando por mim. Continue orando, eu sei que eu preciso voltar, eu preciso me arrepender, mas até o momento eu não tenho forças. Eu acredito que você já ouviu alguém dizer isso. Então, isso é um caso de uma pessoa que se desviou, deslizou, teve uma fraqueza e voltou ao mundo. Mas o que Pedro descreve aqui é de um apóstata que ele deliberadamente, ele não só saiu da igreja, mas ele se tornou inimigo da igreja. Observe, ele não só saiu, mas se tornou inimigo. Veja que a descrição que Pedro diz é que ele traz heresias destruidoras. Olha, então é uma doutrina que é contrária à doutrina bíblica. Aí Pedro chama de heresia destruidora. Pedro também diz outra coisa. Pedro diz assim, que eles renegam o soberano Senhor que os resgatou, ou seja, a sua heresia anula a pessoa de Cristo, a sua obra vicária, anula a cristologia que nós estudamos esse trimestre. A doutrina de Cristo é uma doutrina que nos é muito cara. A doutrina de Cristo é o crivo através do qual nós identificamos se determinado grupo é heterodoxo ou ortodoxo, se determinado grupo religioso é um grupo cristão ou não cristão a partir da pessoa de Cristo. O que as pessoas defenderem sobre Cristo, o que algumas pessoas pensarem sobre Cristo, é que vai dizer de fato se a sua fé ela é sadia ou não. Aí Pedro descreve de que eles renegam o próprio Cristo que os resgatou. E ainda diz o seguinte, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. É claro, se Pedro nos diz em Atos 4:12, nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelos quais devamos ser salvos. Se eles renegam a Cristo, então já não resta salvação para eles. Porque deliberadamente eles rejeitaram a oferta da graça.
deliberadamente rejeitaram a provisão de Deus para a salvação das suas almas. Aí alguém aqui pode até perguntar, mas pastor, Deus é amor, será que Deus vai mandar as pessoas para o inferno? Não, Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas é que decidem com quem ficarão a eternidade. A salvação é exposta, a salvação é propagada, a salvação é pregada. O desejo de Deus é que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É o desejo de Deus. Agora, que nem todos chegarão, nem todos se arrependerão, isso é fato. Isso nós podemos ver até no Sermão do Monte, quando Jesus compara aqueles que entram pela porta estreita, que são poucos, os que entram pela porta larga são muitos. Não porque Deus determinou muitos para a porta larga e poucos para a porta estreita, de fato, de forma alguma. Mas pelo livre exercício da vontade e do seu arbítrio, as pessoas decidem com quem querem viver a eternidade. Deus não lançará ninguém no inferno porque esta decisão não é de Deus. Não estamos falando aqui de predestinação fatalista, não. Longe, que isso é uma doutrina herética, é uma doutrina que não tem sustentação bíblica. Ele coloca diante de nós o caminho da vida e o caminho da morte. E Ele deseja que nós escolhamos o caminho da vida. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sobre o caminho para chegar a Deus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então não é Deus que vai lançar ninguém no inferno deliberadamente, de maneira arbitrária. As pessoas que ali estarão porque escolheram estar ali. Por que escolheram estar ali? Porque rejeitaram a mensagem do Evangelho, rejeitaram a mensagem de salvação, a mensagem de arrependimento. A Bíblia diz que todos nós pecamos, todos nós somos pecadores e precisamos nos arrepender. Enquanto estivermos aqui nesta vida, nós temos a oportunidade de manifestar o nosso arrependimento e nos arrependermos. Porque depois da morte, segue-se o juízo, e o juízo de Deus é sem misericórdia. Vamos voltar aqui para o texto ainda de 2 Pedro. Agora no versículo 2, ele diz assim, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, ou seja, eles são libertinos. E por causa deles o caminho da verdade será difamado, ou seja, eles levam as pessoas ao erro. Movidos por avareza, eles são avarentos, se preocupam só na exploração. Eu acho que você já viu aí, nas redes sociais estão cheios aí dessas pessoas que buscam apenas faturar, buscam apenas cobrar por cura, cobrar por oração. Estão enquadrados dentro deste princípio. Pedro diz que eles são avarentos. Eles explorarão vocês com palavras fictícias, ou seja, eles vendem ilusões. Eles não estão nem aí para a vida de vocês. Eles não estão nem aí para a alma de vocês. O que eles querem é o vosso dinheiro. Pedro está dizendo isso, irmãos. Por isso que aqui chamamos a atenção de você, meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando. Nunca procure se alimentar de redes sociais cujos ensinamentos são espúrios. Procure se alimentar através da mensagem do seu pastor. Aqui no canal da Rede Brasil de Comunicação, você tem as mensagens, o culto de doutrina, a doutrina que o nosso pastor toda segunda-feira está trazendo. Você tem também diversos outros
programas sadios que estão alinhados com a doutrina do nosso pastor. Então não fique viajando pela internet, não fique maratonando a internet em busca de mensagens que vão massagear o seu ego, mensagens que vão lhe iludir como esses falsos mestres. Eles procuram iludir as pessoas. E uma das coisas que é muito comum eles utilizarem os argumentos, estarem prometendo vitórias, estarem prometendo coisas materiais, posições. Isso é uma característica desses falsos mestres, porque eles procuram massagear o ego. Procuram massagear o ego porque eles sabem que a natureza humana, ela está em busca de fama, de poder e de riqueza. E é nessa fraqueza humana que eles atuam. As pessoas deliberadamente acreditam porque estão atrás de uma casa, de uma mansão, estão atrás de um carro importado, estão atrás de coisas que passam. Mas o verdadeiro profeta de Deus, ele está preocupado com a tua alma, com a minha alma, com a nossa alma. O verdadeiro líder, o verdadeiro pastor, que é o nosso pastor, ele está preocupado com a nossa vida espiritual. E nós temos que entender que a melhor comida que nós temos é a comida caseira, é a comida da nossa casa, feita por nossa mãe. O que é que eu quero dizer? O que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu estou querendo dizer que a melhor doutrina é a doutrina onde você congrega, a doutrina do seu pastor. É ele que ora por você, é ele que quando você está doente vai pedir a unção, é ele que lhe unge, é ele que quando você está doente vai lhe visitar, é ele que quando você precisa de um conselho você procura, é ele que está lhe assistindo, conversa com você, ri com você, chora com você. É ele que merece as devidas honras, é ele que merece ser ouvido, é dele que merece você receber o ensinamento da palavra. Então tome cuidado, que há pessoas que estão se contaminando por estarem maratonando nas redes sociais e vem todo tipo de alimento e daqui a pouco as pessoas começam a ficarem confusas, começam a ficarem frias, começam a perder o prazer da igreja local porque vê que é diferente daquilo que ela aprendeu e de repente daqui a pouco, se não tomarem cuidado, estarão doentes mentalmente e doentes espiritualmente. Então, nosso conselho, querido irmão, querida irmã, como um cooperador do nosso pastor, escute o seu pastor, viva na sua igreja, congregue, vá para a escola dominical, vá para o culto de doutrina. Foi aí que Jesus lhe plantou? Então cresça onde Jesus lhe plantou. Vamos agora para o segundo tópico de nossa lição. O segundo tópico de nossa lição tem como título Aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Subtópico 1 nos diz, de quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? Versículo 14. E o versículo 14 nos diz o quê? Tu, porém, permanece naquilo de que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E aí o pastor Ezequias diz que o contexto de 2 Timóteo 3, 10 a 17, mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as sagradas letras, as escrituras sagradas que são inspiradas por Deus. Interessante que no versículo 14 o apóstolo emprega o pronome relativo de quem, em sabendo de quem o tens aprendido. No plural grego, tinon, literalmente dos quais. Isso permite as seguintes traduções. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Nova tradução na linguagem de hoje. Pois conhece aqueles de quem aprendeu. Nova versão transformadora. Confiar naqueles de quem você aprendeu. Nova Bíblia Viva. Desde a infância, versículo 15,
seria uma referência natural à sua mãe Eunice e à sua avó Lloyd, 2 Timóteo 1,5, e ao próprio apóstolo Paulo, 2 Timóteo 2:2. Então, observe, o apóstolo Paulo aqui ele faz um elogio direto aí à educação que Timóteo recebeu. E de quem Timóteo recebeu a educação? Da sua avó e de sua mãe. E o interessante é que o apóstolo Paulo, ele elogia a educação que ele havia recebido de sua mãe e de sua avó, mas o que nos chama a atenção nesse texto é que ele diz assim: você sabe de quem você tem aprendido. Fala da referência do ensino. Ele não se preocupa apenas com aquilo que está sendo ensinado, mas a referência, quem foi que ensinou. Então, quem foi que ensinou Timóteo? Eunice e Lloyd. E Paulo diz que a educação delas foi tão primorosa, foi uma educação tão primorosa que ele diz, olha, você desde criança você sabe as sagradas letras. E é claro que sabemos que o apóstolo Paulo, como já lemos aqui o texto de Atos 16, o apóstolo Paulo viu naquele jovem um grande obreiro, investiu naquele jovem e aqui nós vemos o resultado. Ele escreve para aquele jovem pastor da igreja ali de Éfeso, que está iniciando no seu ministério, e Paulo vai dar as instruções necessárias para o seu desenvolvimento. Então, nós vemos aqui que a sua mãe e a sua avó deram a ele a formação como cristão e o apóstolo Paulo deu a formação como obreiros. E eu fico pensando, irmãos, e louvando a Deus pela vida de cada um que Deus levantou na minha vida e que levantou na sua vida também. Se você hoje está nos acompanhando, é crente, está na igreja, você está hoje onde está porque alguém se prontificou de falar a verdade de Cristo para você. E não só isso, mas alguém se prontificou em lhe discipular. Alguém se preocupou em lhe ajudar. Alguém teve paciência comigo e com você naqueles nossos momentos de crise. Aquela pessoa teve paciência, disse: isso passa. O importante é gerar a fé no coração deste irmão, dessa irmã. E se estamos aqui hoje, é porque Deus levantou pessoas para nos ajudar, pessoas para formar o nosso caráter, nos formar não só como crentes, mas nos formar também como obreiros, como cooperadores da obra do Senhor. Vamos para o próximo tópico da nossa lição, subtópico, que diz o seguinte: permanecendo firme nas sagradas letras. Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu e que acredita e de que foste inteirado. Por duas razões principais, ele é instigado a isso. Primeiro, porque sabia de quem tinha aprendido. Segundo, porque são as sagradas letras, os escritos sagrados, a Bíblia. O que ele aprendeu de sua mãe e de sua avó era uma herança espiritual muito útil para o exercício de seu ministério sob orientação paulina. Aprendemos com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor desde a infância no lar. Deuteronômio 6, 4 a 8 e Provérbios 22, 6. O ensino cristão deve começar em casa, no lar. Deuteronômio 6, 6 a 9. A igreja, por meio da escola bíblica dominical, apoia e complementa essa formação. Esse princípio vale para os nossos dias. E uma coisa importante que o pastor Ezequias deixou claro aqui, são duas, que eu queria pontuar duas informações. Primeiro, que a educação, a responsabilidade da educação de nossos filhos está nas nossas mãos. E segundo, a igreja, através da escola bíblica dominical, não só da escola bíblica dominical, mas como estamos falando de escola bíblica, mas do culto e doutrina e diversos trabalhos na igreja, a igreja atua na complementação da nossa educação. Ou seja, a família cristã, a igreja atua como complementação.
Para aquelas famílias não cristãs, ou seja, o filho, os pais não são evangélicos, a igreja acaba indo além da complementação. Então, é importante destacar de que a igreja ela exerce uma missão de complementação do ensino. A educação do meu filho é responsabilidade minha. A educação de minha filha é responsabilidade minha. A igreja apenas complementa. Por isso que as famílias precisam trabalhar em parceria com a igreja. É por isso que você, meu irmão, você, minha irmã, ajude o seu pastor, ajude o seu presbítero. Ajude o seu dirigente de escola, eles estão ali para cooperar com o nosso pastor e cooperar com sua família. Leve seus filhos para a escola dominical, leve seus filhos para o culto à noite, leve seus filhos à igreja. A igreja é o melhor centro, o melhor e maior centro de formação de caráter cristão. É claro que o caráter cristão ele é formado no nosso lar, mas isso para famílias cristãs. Para famílias não cristãs, esse caráter é formado na igreja. Então, querido irmão, querida irmã, integre seu filho à igreja. Se os seus netinhos, se os seus filhos pequenos não estão indo à igreja, leve-o para a escola dominical, leve-os para o ciclo de oração, leve-os para a igreja, matricule-os no ciclo de oração, matricule-os no departamento de adolescente, matricule-os na classe de jovens. Integre seus filhos, não perca seus filhos para o mundo. Muitas vezes não temos paciência com os nossos filhos e achamos que não, Deus vai fazer, eu não estou com muita paciência hoje. Mas sabe o que acontece? Aí Satanás envia um mensageiro que tem toda a paciência do mundo para destruir o caráter que nós, com muito esforço, com muito choro e lágrimas, conseguimos construir até aquele momento. Então não seja omisso à educação dos seus filhos. Siga o exemplo de Eunice e de Lloyd. Siga o exemplo do apóstolo Paulo, que investiu seu tempo naquele jovem, investiu seu tempo naquela família. Façamos o nosso papel de educadores cristãos e vigiemos para que Satanás não ache brecha para destruir tudo aquilo que nós construímos com muita oração, com muita dedicação e com muito choro. Vamos para o próximo subtópico de nossa lição. A Bíblia é divinamente inspirada. Está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus, versículo 16, Nova Almeida atualizada. O termo grego theopneustos, inspirada por Deus, divinamente inspirada, vem das palavras theos, Deus, e pneu, respirar, soprar. É oportuno saber a abrangência da inspiração do texto sagrado, toda a Escritura, e também seus autores humanos, pois os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, ou movidos pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1:21. Esse caráter também é único da palavra dos profetas e torna única no gênero. Ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. Versículo 15 a 17. Nenhuma literatura no mundo possui essa prerrogativa. Como nós falamos aqui, tem muitas literaturas boas no mundo, mas nenhuma tem a prerrogativa de poder instruir para a salvação em Cristo Jesus. Só a palavra tem essa autoridade. E veja que Jesus, quando lá no capítulo 22 de Mateus, quando Jesus estava discutindo com os fariseus, Jesus disse assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O que é que Jesus objetivamente disse? Disse, olha, vocês religiosos estão
observando a Escritura, porque vocês têm consciência de que só elas são capazes de promover a vida eterna para vocês. Aí Jesus disse, e são elas que de mim testificam. Jesus se conectou à Escritura, ou seja, ele diz, tudo que a Escritura fala, está falando sobre mim, e vocês ainda me resistem e me rejeitam. O que Jesus estava dizendo é que a Bíblia é objetivamente a palavra de Deus e é nela que nós obtemos a salvação. Existe aí fora um grupo heterodoxo que diz, não, a Bíblia não é suficiente. A tradição é que tem autoridade, a tradição é que tem a palavra final. O próprio texto que nós citamos, o próprio texto que é o texto base de nossa lição hoje, coloca por terra tudo isso. Só a palavra de Deus, ela é inspirada e apta para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. Só ela é capaz de promover tudo isso. Vamos agora para o terceiro tópico de nossa lição. Nós já estamos concluindo, nós estamos avançando para o final de nossa lição. O terceiro tópico diz assim, tendo as Escrituras como fundamento, a autoridade apostólica. A Bíblia se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. Sabemos que essa é a vontade de Deus. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, 1 Timóteo 5,18, Deuteronômio 25,4, Mateus 10,10 e Lucas 10,7, e da mesma forma as epístolas paulinas, 2 Pedro 3, 15 e 16, isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Logo, devemos dar a mesma atenção e credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento como aos dos apóstolos do Novo Testamento. Eu gostaria de ler 2 textos aqui, rapidinho. Nosso tempo já está avançando. 2 Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16, diz o seguinte: e considerem a longanimidade de nosso Senhor Jesus como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, Pedro, ele diz aqui, primeiro que Paulo recebeu uma sabedoria dada por Deus, segundo essa sabedoria, ela foi traduzida em cartas. Essas cartas falam sobre a salvação de Deus. Essa salvação tem coisas, tem pontos que ele não entendem, mas Pedro diz assim, olha, em suas cartas, em outras palavras, que eu já li e tenho uma coleção delas, ele diz pontos difíceis que nem eu entendo, e que aqueles que são, Paulo descreve aqui, aqueles que não têm instrução e são instáveis, deturpam como deturpam as demais escrituras. E aí quando ele diz deturpam as demais escrituras, ele está colocando a Bíblia, o Novo Testamento, os escritos de Paulo no mesmo cunho de autoridade, no mesmo nível de autoridade que os do Antigo Testamento. Há um outro texto também que eu gostaria de ler, nós já estamos caminhando para o final, Efésios capítulo 3, versículo 5, veja o que o apóstolo Paulo nos diz. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Ou seja, o que Deus não revelou no Antigo, revelou no Novo. A quem? Aos apóstolos e profetas. E quem são os apóstolos e profetas? São aqueles que Deus escolheu para escrever o Novo Testamento. Então, Paulo deixa claro que eles estão no mesmo patamar de autoridade do Antigo Testamento, tanto aqueles que Deus chamou, apóstolos e profetas, como os escritos produzidos por eles, que aí, como resultado, nós temos aqui a Bíblia
sagrada. E para concluir, nós vamos pedir aqui, coloque a conclusão na tela, por gentileza. Fechando nesse trimestre, o texto nos diz o seguinte: a Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade e não somente para a igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, a nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo aspectos político, social e religioso das nações. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, queridos irmãos, e não esqueça, no próximo domingo, neste mesmo horário, estaremos juntinhos aqui, iniciando um novo trimestre para a glória de Deus. Vamos orar agora? Vamos pedir ao Senhor a sua bênção especial. Ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por este trimestre maravilhoso que nos concedeste, a oportunidade de aprender a tua palavra, de crescer na graça e no conhecimento de teu Filho Jesus Cristo. Eu quero te render graças, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, por cada amigo, por cada amiga, Senhor, que esteve durante esse trimestre acompanhando, Senhor, adorando a Ti, aqui, Senhor, na escola bíblica dominical. Que a Tua mão de Deus, Tua grande mão, Senhor, continue estendidas, abençoando, ó Pai. E aqueles que ainda não Te conhecem como o único e suficiente Salvador, Te revela, Senhor. Ó, convence-os, Pai. Convence o Senhor do pecado, da justiça e do juízo. E que o Teu Espírito realize esta obra, Senhor, e possam se render aos Teus pés. Nós queremos Te render graças pela vida de cada direção da IBD, cada professor, corpo docente, corpo discente, as supervisões, os pastores setoriais, de filiais, coordenadores de áreas, Senhor. Ajuda os Teus filhos, ó Deus. Ao nosso pastor presidente, pastor Ailton, continue ajudando, a toda a diretoria da igreja, evangelista Sonivaldo, a todos que compõem a Rede Brasil. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Querido irmão, foi bom estar com você nesta manhã. Lembrando, próximo domingo, neste mesmo horário, todos juntinhos aqui aprendendo a palavra do Senhor, iniciando mais um trimestre. E lembre-se, não desligue sua TV, tem uma programação especial preparada para você e para a sua família, que produzirá crescimento espiritual e com certeza a bênção de Deus continuará sobre a vida de vocês. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.